Olá, pugilistas orgulhosas! Olá, pugilistas orgulhosos! Eu sou o Otávio Gá, esse aqui é o Super 8 e hoje eu deixei passar, mas agora eu tô tirando o atraso desta primeira continuação do spin-off de uma franquia de boxeadores que saiu da cabeça de um ator Zé Ninguém em 1976, que levou ele ao estrelato e agora chega ao seu 8º filme. Estão prontos? Estão prontos? Então sim, bora! Creed não era aquela banda do vocalista beiçudo que parecia ter 3 línguas na boca? Será que esse Adoniran aguentava 2 minutos de babau com John Wick? Quem se aposenta no box faz unbox? Tudo isso e muito mais agora! Rocky Balboa segue tentando passar todo o seu conhecimento pro pupilo Adonis Creed. Mas agora, para defender o título de campeão mundial de boxe, Creed é desafiado pelo filho do galegão soviético que tirou a vida do seu pai ao atropelá-lo no ringue. Movido pelo poder do ranço e a contragosto do seu mestre Balboa, ele se sente obrigado a defender seu sobrenome, seu título, para provar seu valor. Imagina a sensação mista de assumir a tarefa de co-escrever um roteiro da franquia Rocky/Creed ao lado de Sylvester Stallone. Por um lado, o prestígio dos filmes faz esse trabalho ser uma grande honra e empolgar pra caboges. Por outro, imagina lidar com o desafio de, depois de 7 filmes, tentar criar algo novo. Sendo cinicamente franco, como um filme de luta, de esporte, eu acho que nem tão mais tentando fazer algo diferente. Na verdade, eu nem imagino como seria possível a essa altura do campeonato. O primeiro Creed até se beneficiou da novidade gerada pela alternância do protagonismo, mas Creed 2 nem isso tem a seu favor. Não tem muito o que fazer além de mudar uma coisinha aqui ou ali, sobre o momento em que os altos e baixos vão entrar ou como eles vão entrar. Daí então é soltar na mão do diretor e torcer para que ele tente dar algum toque especial para fazer com que o filme desenvolva uma identidade própria. Pois eis que, diferente da direção de Ryan Coogler no primeiro filme, que brincou bastante com metáforas visuais e ousou mais durante as lutas com sequências muito mais desafiadoras e complexas de filmar, a direção de Steven Caple Jr. não tem grandes feitos, não é inventiva, nem apresenta fortes elementos que a destaquem. Mas é correta e falha pouco. Tá certo que faz isso emulando os pontos positivos da franquia e descartando os negativos, mas o que importa é o saldo final. E o saldo final é bastante agradável de acompanhar. Mesmo sendo previsível e mais do mesmo, Creed 2 consegue nos envolver e fazer a gente torcer, temer, vibrar, como se a gente nem soubesse como tudo vai se desenrolar. Acredito eu que funciona para as plateias mais jovens, pois reapresenta essa jornada do lutador valente, destemido e talentoso que só encontra pedreira no caminho. Algo que já se provou muito eficaz com a série Rocky. É basicamente o velho se tornando novo sem precisar sair do lugar, mas simplesmente porque o próprio público se reciclou. E deve funcionar também para as plateias mais antigas, como eu, graças à nostalgia. Olha só que reencontros maravilhosos a gente tem aqui. Rocky vs Drago nos corners e Creed vs Drago no ringue, revivendo o confronto que da última vez terminou em tragédia. São personagens que já amamos, mais personagens que estamos aprendendo a amar. Personagens que já tememos, mais personagens que estamos aprendendo a temer. Porém, tudo isso que eu falei é sobre Creed 2 enquanto filme de ação, de luta, de esporte. Pois o filme tem um outro setor onde se sai ainda melhor, já que, sabiamente, o roteiro mirou no quesito onde podia fazer a maior diferença e onde a franquia Rocky encontrou seus ápices: no drama. Nesse setor, o diretor soube lidar com os momentos dramáticos sem apressá-los de um lado ou sem deixá-los maçante de outro, mas com sensibilidade para entender o tempo preciso para que os dramas fluíssem naturalmente enquanto a trama da luta é apresentada. E se as lutas nos ringues são show-pimpas, as lutas fora dos ringues são ainda melhores. E eu tô falando das lutas que os personagens travam contra os seus demônios interiores. Creed 2 tem um fio condutor muito característico, que é a paternidade. E assim, todas as subtramas, ou melhor, todos os subdramas são desenvolvidos a partir desse tema. Adonis Creed dá seus primeiros passos na paternidade enquanto segue de onde o filme anterior parou, na peleja para criar seu próprio legado e não ficar à sombra do seu pai. Reparem que o filme insiste bastante nessa questão do pra quem e por quem você tá lutando. Ele diz que é pela honra do seu pai, mas será que é mesmo? A revanche familiar, que a princípio parece uma vingança, depois dá pra entender que se trata de uma competição
competição. Se seu pai, Apolo, havia parado num muro chamado Drago, ele queria ir além, ele queria ser melhor. Porém, enquanto ele mantinha essa vaidade, essa competição, essa comparação com o próprio pai, o sobrenome Drago continuava assombrando como uma barreira indestrutível para os Creed. E aí, apenas ao evoluir e superar o orgulho, o passado e a competição com o pai, a maldição não faria mais sentido e ele teria alguma chance contra o seu oponente, que voltaria a ser só mais um oponente. Difícil pra caramba e grande, gigante e forte, mas só um oponente. Tem um momento interessante que ele pergunta se o Rocky acreditava que ele, Adonis, poderia vencer o Victor Drago. Então o Rocky conversa a água, dá uma enrolada, mas a verdade é que não. Aquele Adonis vaidoso, orgulhoso, não teria chance. Ele precisaria cair, aprender com a queda sozinho, para então se reerguer. E aí sim, ele poderia contar com a ajuda do mestre, padrinho, pai, Rocky Balboa. Porém, tão sábio na arte de dar conselho, Balboa continua precisando trupicar também para aprender a lidar com os próprios dilemas e problemas. Isto é, com a própria paternidade. E aqui, em Creed 2, a característica que ele mais explora é a paciência. Sempre que o personagem tenta ir por um caminho, ele percebe que ainda não é o momento ou não seria aquele o melhor jeito de lidar com a questão, o ator primeiro recua no semblante e depois o corpo obedece. Diferente do lado de lá dos Drago, cuja paciência foi corroída ao longo dos anos pelo orgulho ferido após a derrota pro Rocky em Rocky 4, que levou o Ivan Drago a agir com atitudes mais primárias e instintivas, como o ódio, a mágoa, o rancor. E como ele jamais aprendeu a cair, ele também não aprendeu a se levantar. Então ele enxergava erroneamente na vitória o único meio de se reerguer, quando na verdade ele não percebe que só se reerguendo que ele poderia alcançar a vitória. Então ele acaba depositando no filho essa responsabilidade que jamais deveria ser dele. Eu gosto como o filme trata os dois, tentando humanizá-los de um jeito que a gente até se divide na torcida, sabe? Às vezes a gente pensa, Pô, até que eles mereciam também, são esforçados, né? Tão duro. mas também o roteiro não chega a desenvolvê-los e quando tenta, acaba sendo muito superficial e às vezes até meio boboca. Como a forma que insere a mãe na história, por exemplo. Parece novelinha de quinta. Entendo que também queriam fazer aquele fanservice, mas a simples ausência dela seria 1000 vezes mais eficaz dramaticamente. E mesmo que o roteiro tente não vilanizar os Drago, parece que a direção quer o contrário, capturando frequentemente o Dolph Lundgren e o Florian Montagu, fazendo cara de mal e rosnando, o que desperdiça ótimas oportunidades de engrandecer os personagens. O Florian Montagu até consegue explorar um pouquinho mais as brechas da direção, deixando escapar um olhar de satisfação superior quando o Adonis despiroca na pesagem, ou desenvolve uma postura perdida quando as coisas fogem do seu controle. Agora, fisicamente, o cara é um tanque e impõe uma ameaça absurda ao Creed. Mas o Dolph Lundgren tá muito subutilizado. Até a cena do grande encontro com o Rocky, que parecia pegar fogo, fica morna e não saem do básico. Queria que eles caíssem na porrada ali, mas, sabe, um diálogozinho mais inspirado, mas o roteiro não consegue fazer jus aos personagens. Fica faltando algo ali, sabe? É uma coisa meio Mushiba. Tessa Thompson até tem uma participação razoável, e mesmo numa trama voltada às lutas, aos lutadores, à paternidade e com o papel de contribuir para o engrandecimento do seu parceiro, ela consegue impor sua presença como alguém que também tem vontades, desejos e objetivos próprios. E aí a gente volta ao Adonis Creed, que é interpretado pelo Michael B. Jordan com uma vontade como se fosse o último papel de sua vida. Pro Creed lutador, o ator mergulha de corpo e alma, sua fisicalidade é imponente, sua postura no ringue é autêntica. Nas cenas mais físicas ele se entrega com muita intensidade e na hora dos T-Bafe dá pra ver que houve uma trocação genuína ali. Agora, pro Creed indivíduo, o ator trabalha brilhantemente com a missão de carregar o personagem de uma soberba íntima, que às vezes escapole, mas está geralmente guardada ali, o que faz o seu personagem agir de acordo com o orgulho. Orgulho que se une ao medo após a queda, para então ele chegar na redescoberta e em seguida na reconstrução. Não é fácil a tarefa que o ator teve aqui, porque não é a questão de mostrar que ele amadureceu, é ele incorporar esse amadurecimento. E o Michael B. Jordan consegue dar uma verdade à altura para cada um desses momentos. Eu gosto muito da série Rocky, em especial o primeiro e o sexto, gostei muito de Creed e com Creed 2 não foi tão diferente. Gostei um pouquinho menos, mas ainda assim eu gostei bastante. Claro, reconheço que, como filme de luta, ele pouco acrescenta à fórmula segura que já foi estabelecida. Mas como um filme de drama, é um capítulo que dá passos engrandecedores na vida desses personagens e com mensagens valiosas ao público. E mesmo que a condução narrativa não se sobressaia com grandes feitos, ela consegue equilibrar com eficácia o desenvolvimento dos personagens com as cenas mais enérgicas, que por sua vez são impressas de forma bastante truculenta, impactante e verdadeira.
E esta é a minha reação ao filme. E você concorda comigo ou discorda demigo? Só lembrando que esse vídeo foi patrocinado por Otávio. Então sigam ele lá no Instagram. Ele é uma pessoa muito bacana, divertida, faz enquetes sobre cinema, conversa com o público sobre cinema. É muito legal o Instagram desse cara. Vá lá. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.